Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre vencer o medo e alcançar o sucesso. Quantos de vocês estão aí buscando o sucesso e muitas vezes desistindo na porta do sucesso, como a gente sempre diz? Então, sejam bem-vindos. Vamos baixar as nossas barreiras, respirar profundamente e receber aquilo que é leve, que é verdadeiro para o universo de vocês, que é contribuição aí com vocês nesse momento. Então, vamos falar um pouquinho de um passo a passo aí para a gente alcançar o sucesso. Opa! Erros de gravação. O que a gente faz aí que bloqueia o sucesso, que não permite? Isso que já é algo natural, que já está dentro de nós, no qual a gente não precisa fazer tanto esforço, mas que muitas vezes a gente precisa reconhecer que sim, a gente está tendo sucesso em muitas áreas da nossa vida, a gente está tendo sucesso naquilo que a gente está fazendo e a gente só não está reconhecendo. Porque a gente está olhando lá para o resultado, a gente está mensurando isso de uma forma que está nos trazendo frustração, que está nos impedindo de olhar tudo aquilo que a gente está construindo. Se o pessoal aí puder me dizer como é que está o áudio, se tem algum ruído, se tem alguma questão ou se está tranquilo aí de escutar. E vamos falar então aí do sucesso. O que é o sucesso? Como é que a gente mensura o sucesso? Como que eu sei se eu tô tendo sucesso no meu relacionamento, com a minha saúde? Gratidão, Beatriz. Se eu tô tendo sucesso na área profissional, se eu tô tendo sucesso financeiro, como que eu sei isso? Então, o sucesso, ele tem um sentido para cada pessoa. Ele não tem uma definição. Sucesso é chegar nesse objetivo. Sucesso é atingir essa meta. O sucesso, ele é de cada um. Cada um tem a sua percepção, para cada um tem o seu sentido. Para mim, como eu já trouxe aqui no decorrer da semana para vocês, para mim, essa jornada que eu tô trilhando, eu olhar para situações que antes me tiravam totalmente do eixo e hoje olhar para essas situações e conseguir lidar com elas com essa sensação de paz, de alegria dentro de mim, isso para mim é um sucesso imenso. Então, como é que a gente atinge esse sucesso na nossa vida emocional, na nossa vida profissional? A gente começa não olhando para o resultado, a gente começa tirando as expectativas. Nós temos alvos a serem atingidos, nós temos lugares onde nós desejamos chegar, mas a gente pode ir muito além disso, muito, muito além do que a nossa mente é capaz de imaginar. Então, quando a gente começa a colocar expectativa, começa a colocar definição, começa a colocar conclusões de como as coisas devem ser, aí é que vem as nossas frustrações, porque sim, vão ter percalços pelo caminho. E mais adiante eu vou falar para vocês do porquê que a gente tem medo do sucesso. Porque nós acreditamos que nós desistimos para não enfrentar os fracassos. Mas na verdade, muitas vezes a gente não sabe lidar com o sucesso. Porque com as dificuldades, com os percalços, com os problemas, nossa, às vezes a gente é PhD nisso. A gente é tão bom em resolver problema que a gente cria para resolver e não percebe. Quem aí nunca precisou ser o guerreiro? Quem aí não teve a síndrome do guerreiro, da salvadora, que tem essa necessidade de salvar os outros, de mostrar que eu luto, eu consigo, eu dou conta disso aqui? Isso tudo são feridas que a gente carrega, isso tudo são proteções que a gente carrega. Então, quando a gente vai para esse espaço
muitas vezes para receber a validação de outras pessoas ou para provar para nós mesmos que eu tenho valor, eu dou conta, eu sei fazer, eu consigo. Para me autovalidar ou buscar essa validação lá fora, eu começo a criar problemas para resolver. Eu começo a criar problemas para solucionar. E nós não percebemos isso conscientemente. Isso é tão no nosso piloto automático. Então, por isso que é tão importante a gente estar presente com nós. Isso é um músculo, gente. Eu vou repetir incansavelmente para vocês. É que nem ir na academia. Se eu ficar aqui em casa e esperar ficar com a coxa durinha sem fazer agachamento, não vai ficar. É a mesma coisa o músculo da consciência. É exercitar, exercitar e exercitar. É usar as ferramentas que vocês vão aprendendo aqui, vão aprendendo com outros profissionais também. É ficar presente com vocês, atento. E daí quando eu colocar ali um novo padrão, eu fico repetindo ele, porque o outro tá gravado ainda. Quando eu atinjo um objetivo, agora eu vi que eu virei a chave, eu vou continuar repetindo isso para minha mente, vou continuar me observando, porque a minha mente ela é tão esperta e tão ligeira que ela vai fazer a mesma coisa que eu fazia antes de uma forma diferente. E daí eu tô ali acreditando que eu tô fazendo diferente. Como é que a gente sabe que tá fazendo diferente? Resultados diferentes, sensações diferentes. Eu não faço mais aquilo que antes era carregado muitas vezes de um sentimento pesado, de um peso para mim, vai se tornar leve. Então eu começo a perceber que tem essas mudanças. Num lugar antes que eu explodia de raiva, hoje eu consigo olhar, dar risada e solucionar aquilo ali de boa. Hoje eu saio mais do controle e vou mais para o espaço do soltar. Então, essas percepções, como é que vocês estão mensurando o sucesso? É através do dinheiro? É através de um número? Se ele é algo que é subjetivo, é de cada um, como é que a gente mensura ele em números? E a nossa tendência, a gente tem uma cultura que mensura sucesso por dinheiro. Porque dinheiro é palpável. A gente, por mais que seja uma energia, a gente consegue ver ali a conta para pagar, a gente consegue ver o dinheiro entrando na conta. Então a gente mensura muito o sucesso através do dinheiro. E se eu estiver saudável, acordar todos os dias, estiver saudável para ir trabalhar, para criar, isso é um sucesso? Para mim é um sucesso. Quem aí está doente, está lutando para sair de alguma doença, de alguma situação, para essa pessoa chegar num estado saudável, é um sucesso. E isso não se mensura em valor. E o maior sucesso, o maior que a gente nega completamente, ignora, olha para o outro lado, faz que não está vendo, e que todos nós, seja quem está aqui ao vivo, quem vai assistir depois, todos nós vivenciamos todos os dias, é a vida. Todos os dias ao acordar de manhã, ao estar vivo, a ter um dia de infinitas possibilidades que eu posso criar de inúmeras formas. Tem sucesso maior do que isso? Alguém me diz que tem sucesso maior do que isso? E quantas vezes a gente para olhar para isso e reconhecer o sucesso que é acordar, que é estar vivo, que é ter um corpo. Porque no momento que eu tô aqui, ser infinito, com um corpo, que eu posso acordar de manhã e dizer, uau, gratidão, gratidão. Não interessa o problema que eu tenha, eu tô acordando naquele dia, eu posso ir lá e fazer uma nova escolha, posso ir lá e transformar aquilo.
Eu posso acordar e olhar para as infinitas possibilidades que eu tenho naquele dia e transformar aquela situação. Mas aí vamos começar, onde é que a gente se barra e se bloqueia? A gente vai lá e se conecta com a nossa mente, nosso ego, a nossa famosa criança interior ferida. E a gente quer tudo para ontem e para hora. Quem quer tudo para hora é criança birrenta. O adulto, ele sabe que ele tem o tempo de plantar, o tempo de regar, de podar e de colher. E ainda ele vai ter que ajustar ali se tá botando muita água, se tá botando pouca água, se tá podando certinho até conseguir colher. Isso é a nossa jornada. E isso é a nossa caminhada rumo ao que a gente deseja construir. Seja o que for, relacionamento, dinheiro, profissão, saúde, o que a gente estiver escolhendo. A nossa jornada é essa, vai ter percalços, vai ter dificuldades no caminho, vai ter desafios. E a gente olhar para isso e receber disso. Só que a gente faz o quê? A gente luta contra isso. A gente vai para um universo que a gente só quer resolver e se livrar daquilo ali, porque eu acredito que existe um mundo cor-de-rosa, inconscientemente é vendido um conto de fadas para nós, que existe um mundo cor-de-rosa lá fora, que o dia que eu resolver isso eu não vou mais ter problema, eu não vou mais ter dificuldade. E se a gente começasse a tirar o peso dos problemas e a gente começasse a olhar para eles realmente como um aprendizado, como aquela porta que muitas vezes está se abrindo para algo muito mais grandioso e que eu estou negando receber isso. Nego realmente receber isso. Às vezes é um desbloqueio emocional, às vezes é uma ação diferente que eu tenho que fazer. E quando eu digo que a ação faz parte disso, você estar aqui nessa live hoje já é uma ação. A ação não é sair, fazer por fazer, ficar nesse espaço de lutar. E a gente começar a perceber que a gente pode fazer as coisas com facilidade, com leveza também. Ação, muitas vezes, eu parar para dar uma descansada e dar um tempo para o meu corpo se restabelecer, porque ele vai criar muito mais lá na frente. E quando a gente começa a estar atento, a ter essa percepção de que o corpo, sim, ele faz parte, e a gente começa a incluir ele na criação, a gente começa a olhar para ele, começa a perguntar para esse corpo o que ele deseja, ele cria muito mais para nós. Quando a gente passa a se honrar, esse espaço de nos honrar, de ser grato por nós, isso é um espaço de criação na nossa vida incrível. Então, eu até fiz algumas anotações para não esquecer, porque eu me empolgo falando com vocês e vou esquecendo. Sucesso. Onde é que nós baseamos o nosso sucesso? É naquilo que me ensinaram que era sucesso? É na realidade das outras pessoas que eu comparo, que eu não cheguei lá ainda, não tô igual a fulano ou ciclano, ou não tô, a minha loja não tá igual à loja, à Amazon. Vamos fazer propaganda aqui? Ninguém começou grande, ninguém começou com sucesso. E mesmo quem já atingiu o que desejava, ainda tem percalços, ainda tem desafios, porque a gente vai querer cada vez mais, a gente vai desejar cada vez mais. Então, se eu olho só para o resultado, eu vou me frustrar. Porque hoje eu quero o carro X da cor Y. Aí eu não vivo mais enquanto eu não tenho aquele carro. Porque eu não cheguei no carro X com a cor Y ainda. Quando eu chego lá, eu não curti a jornada. Eu não olhei para todo o trajeto, eu não reconheci, eu não fui grata. E daí aquilo me frustra, porque aquilo não tem sentido. E eu vou só substituindo. E eu vou ficando que nem aquele ratinho dentro da rodinha,
o rato no laboratório, correndo dentro da roda dele, correndo, assim a gente vai ficando na vida, correndo e deixando de viver. E vamos de novo, se nosso maior sucesso é a vida. A jornada, gente. A jornada até chegar lá. Uma formatura. A conquista, seja do carro, seja da casa própria, seja o que for, da saúde, da mudança na nossa vida, da nossa transformação, de um equilíbrio emocional que a gente está buscando, seja o que for que a gente está almejando. Quando a gente chega lá, o maior prazer que a gente tem é olhar para trás e ver, uau, olha o que eu trilhei para chegar até aqui. Quem nunca passou por isso? Eu tinha um sonho que era a minha graduação. Antes de entrar nas terapias, antes de trabalhar nessa área. E eu fui lá, fiz minha formação. Eu sou formada em economia, para quem ainda não conhece um pouco da história aí. E eu escolhi onde eu ia estudar, meus pais não tinham condições de fazer isso. Chegada de um filho, olha o prazer de viver cada momento. E eu fui lá e conquistei isso na minha vida, construí isso, criei. E quando, naquele dia da formatura, eu me lembro que foi um dia fantástico, assim, mas eu olhava para a jornada. Nossa, uau, olha a jornada até aqui. Não era aquele dia, não era sobre aquele dia, era sobre toda a jornada que foi trilhada até ali. Então, aproveitem a jornada, curtam. E é aí que está o sucesso, é na nossa jornada. E voltando aqui, que a Daiane trouxe a chegada de um filho. Olha que coisa linda, tu preparar a espera dele, tu ir vendo o crescimento, tu ir acompanhando aquela expectativa de como que ele vai ser, de sentir o primeiro movimento dele. Eu não tenho filhos, mas eu já acompanhei amigas, a minha irmã, e é tão bonito isso. Então, quando ele chega, é tão sensacional, mas toda aquela espera, antes até da concepção. Então, vamos começar a olhar para a nossa jornada. E quando a gente fala de coisas mais materiais, coisas mais palpáveis, muitas pessoas desistem na porta do sucesso. A gente trilhou, passou por percalço, quando tá ali chegando onde a gente deseja, ou além ainda do que a gente deseja, a gente desiste. E por que a gente desiste? Agora nós vamos falar do nosso medo do sucesso. A Rosi está dizendo que gratidão, ser grato por tudo, muda a nossa história. Exatamente, porque a gratidão, ela convida as possibilidades, ela convida as energias. A gratidão convida a alegria, e a alegria é a energia que o dinheiro ama. O dinheiro vai onde tem a alegria. Então, gente, vamos falar aí do nosso medo do sucesso. Por que a gente tem medo desse bendito, desse sucesso e não é dos fracassos? Um dos motivos é o próprio fracasso, porque não nos ensinaram a lidar com os fracassos como aprendizados, como oportunidades. Então, nos ensinaram a lidar como um chicote do eu sou errada, eu falhei, ir para a culpa, ir para a cobrança, e não a olhar para isso como um aprendizado. O que eu pego daqui e transformo para sobrecriar essa realidade? O que eu pego de aprendizado daqui para fazer diferente? Não é melhor, não é pior, é diferente. Então esse é um dos medos. Um outro medo que é muito inconsciente é que a gente faz juras, a gente faz honras, faz pactos inconscientes com a nossa ancestralidade, com os nossos pais, com a nossa família.
E se alguém não teve sucesso ali, a gente está vivendo num pacto desses, numa honra dessas, a gente vai ter medo de não pertencer mais a essa família, de desonrar muitas vezes, de daqui a pouco muitas vezes escutar fulaninho agora ficou rico, não aparece mais aqui. Fulano agora só quer viajar e não tem mais tempo pra gente. E a gente vai entrando nesse espaço inconsciente de culpa, de sentir que não vai mais pertencer àquele meio, àquele grupo. Às vezes são amigos também, não é só família. E a gente começa a boicotar o nosso fracasso, a boicotar o nosso sucesso, para que a gente não precise perder nada, para a gente não precisar deixar de pertencer. E tem uma outra questão que essa, no meu interessante ponto de vista, tá por baixo de todos os nossos bloqueios aí, que é o não merecimento. Então, o não pertencimento e o não merecimento. Quando nós não nos sentimos merecedores, ou a gente vai desistir na porta do sucesso, ou nós vamos chegar lá e vamos destruir. Vamos chegar lá e vamos destruir. Quantas vezes a gente chegou onde desejava e destruiu tudo aquilo e voltou lá atrás? Isso tudo a gente faz porque a gente não se sente merecedor, por medo de não pertencer, por medo de não dar conta. Eu não vou dar conta disso, isso é demais para mim. Gente, não tem nada maior que nós. Nós somos um ser infinito. Não tem o que seja maior do que nós. Não tem o que a gente não dê conta. E outra, vamos sair dessa crença que a gente tem que dar conta de tudo sozinho? Como seria olhar para o nosso negócio e pensar, ok, boa noite, ok, eu escolho crescer. Quantos funcionários eu preciso ter aqui? Ah, talvez eu, Lilian, terapeuta, não vou conseguir mais aplicar tantas sessões. Como seria eu ensinar mais pessoas a aplicarem? Como seria eu ensinar meu método para outras pessoas, para que mais pessoas possam ser beneficiadas? Se a gente ficar no controle, ficar nessa definição, nessa limitação de que o meu negócio sou só eu não vou crescer. Então, a gente tem que estar na disposição de ampliar, a gente tem que estar na disposição de ir além. Saúde. Eu não estou na disposição de colocar uma atividade física, mas é uma atividade física que se requer. Meu corpo, ele gosta de movimento. E aí? Como é que eu chego nesse espaço saudável se eu não estou disposta a fazer o que se requer? Então, sim, a gente precisa da ação. E isso é muito importante, muito importante. Então, vamos falar aí de 3 passos para a gente chegar nesse sucesso, seja na área que a gente está desejando. Se alguém tiver dúvidas, vai mandando aí, quiser compartilhar alguma situação. Deixa eu aproveitar e falar para vocês que, aproveitando a Páscoa, que é esse momento aí de renascimento, e a mentoria livre para escolher, ela vem bem nessa transformação de vida, nesse renascer, para quem deseja ir mudar sua realidade. Então, é uma mentoria de 8 encontros quinzenais, totalmente online, individual, para a gente trabalhar todo esse processo de planejamento de vida, de desbloqueio de crenças limitantes, de reconhecer a nossa potência, de olhar para o que nesse ego, nessa mente está nos bloqueando, de receber julgamentos, aprender como a gente receber julgamentos, de ativar essas energias de gratidão e manter essas energias elevadas. Então, a mentoria é realmente para quem deseja transformação. E nesse momento aí que a gente está nessa
nessa Páscoa, nesse renascer, eu vou trazer um desconto para quem escolher vir para a mentoria. Até dia 15/4 a mentoria está com R$ 99 de desconto. Então ela fica de 997 por 898. Depois vou colocar aqui para vocês direitinho, mas já para trazer para vocês que tem essa opção aí para fazer essa mudança. Pode parcelar em 12 vezes no cartão. Então, estão convidados aí, e ela é extremamente transformadora. E vocês têm esse acompanhamento aí comigo em torno de 4 meses, dou suporte, entre as sessões aí também acompanho vocês. Então vamos lá sobre o sucesso. Primeiro passo para o sucesso: sair do vitimismo. Vítima não cria nada, 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 nada. Vítima é aquela pessoa que tá ali achando que não é capaz, que o outro precisa mudar para que ela conquiste alguma coisa, que ela nem vai tentar porque ela não consegue. Então, sair do vitimismo é o primeiro passo para o sucesso. É assumir a responsabilidade da nossa vida. É assumir que somos nós que criamos tudo na nossa vida. Eu crio doença na minha vida, Lilian? Eu crio esse monte de perrengue na minha vida? Sim. É inconsciente, mas sim, somos nós que criamos. E quando a gente entra na disposição, na permissão de olhar para nós e olhar o que está criando tudo isso na nossa vida, quais são as escolhas que estão criando isso, onde é que eu estou resistindo à realidade, onde é que eu estou fugindo das coisas para não olhar. E isso são proteções que a gente cria na nossa infância. E sim, tem como transformar, como mudar isso. Quando a gente assume essa responsabilidade, a gente sai desse espaço de vítima e a gente passa a protagonizar a nossa história. Então a gente para de achar que tudo lá fora tem que mudar, que todo mundo tem que mudar, que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir, e vamos lá. Aconteça o que acontecer, eu escolho isso e vou fazer o que se requer, aconteça o que acontecer. Pode não fazer sentido para ninguém, mas se faz sentido para mim, para minha alma, se faz a minha alma vibrar, eu vou atrás daquilo que é verdadeiro para mim. Porque quando a gente faz aquilo que é verdadeiro para nós, quando você passa a ser você, quando nós passamos a ser nós mesmos de verdade, não para buscar validação, não para buscar reconhecimento, isso é uma energia de uma potência de criação fantástica, extraordinária. Nós começamos a criar mágicas na nossa vida. E quando a gente faz isso, a gente começa a auxiliar outras pessoas. Então, o processo de criação, ele não é só para nós. Ele é um processo que a gente faz para criar mudança e transformação na vida das outras pessoas. Vocês já escutaram falando aqui, quem produz esponja de lavar louça é contribuição. Como é que eu ia lavar minha louça sem uma esponja? É contribuição, gente. Às vezes a gente não tá vendo quanta contribuição a gente é. Essa empresa, ela tá gerando empregos, ela tá gerando renda para algumas famílias. Então, olhem para o todo. Talvez vocês estejam aí sendo imensas contribuições que vocês não percebem. Outra coisa, cada vez que eu elevo a minha energia, cada vez que eu desbloqueio uma crença, cada vez que eu desbloqueio uma limitação, eu estou sendo uma enorme de uma contribuição para o planeta. Porque eu estou tirando a densidade que eu colocava e eu estou transformando numa energia mais ampla, mais leve. Quando eu paro de reclamar, eu sou uma imensa contribuição com o planeta. Quando eu saio da reclamação e vou para a gratidão. E às vezes a gente não tem essa percepção. Isso é energia. A energia da reclamação é pesada e ela vai pesando, ela vai ficando no nosso ambiente. Vocês
percebem isso ficando perto de pessoas que reclamam e de pessoas que agradecem. Então, vocês imaginam que isso vai ficando no ambiente, isso vai se expandindo pelo planeta. Não tem limite para a energia. Imagina quando a gente sai da reclamação e vai para a gratidão. Gente, deu zilhões de vezes a gente é contribuição na nossa vida, com as pessoas ao nosso redor e com o planeta. Então, a gente não precisa fazer nada mirabolante. Basta ser nós mesmos. Basta fazer o nosso maior propósito aqui, que é trabalhar em nós mesmos, é trabalhar nas nossas curas, é trabalhar no nosso crescimento, na nossa evolução. Esse é o nosso maior propósito e essa é a maior contribuição que a gente pode ser na nossa vida e das outras pessoas. Então, esse é o primeiro passo. Sair do vitimismo e assumir o protagonismo da nossa vida. Como? Se responsabilizando pelas nossas escolhas. Pegando as responsabilidades dos outros? Não. Assumindo as nossas. E nós só temos uma pessoa nesse universo inteiro que a gente consegue transformar, que somos nós. Então, essa transformação, essa mudança que a gente quer tanto ver no mundo, começa por nós. É o ser para ter. Segundo passo para o sucesso: se comprometer com você. Se nós não estamos comprometidos com nós, todo o resto vem na frente. A gente vai achar distração, a gente vai se sabotar, a gente vai atender até o papagaio do vizinho para não olhar para nós, porque tudo vai estar na frente. E daí aquele momento que a gente começa, eu não tenho tempo para mim, isso está caro demais, e a gente tem N opções aí. Hoje a gente tem internet, a gente não está numa live gratuita aqui. É um movimento. Quantas outras tem? Quanto conteúdo gratuito a gente tem aí, que pode ser o primeiro passo para que a gente comece a criar mais, para que a gente faça uma mudança. Tempo, o dia de todo mundo tem 24 horas. O que você está escolhendo como prioridade na sua vida? Então, enquanto a gente não se compromete com nós, enquanto nós não estivermos comprometidos, a gente vai colocar tudo na frente, a gente vai encher de desculpa. Então, segundo passo, se comprometer com você, se comprometer com o seu objetivo, com aquilo que você deseja. Muitas vezes eu vou deixar a balada. É por um período, gente. E eu não tô aqui incentivando ninguém a trabalho, só foco em ir na academia, só foco no meu relacionamento, não olho pro resto. Não, gente, é um conjunto. O sucesso tá aí para que a gente tenha ele em todas as áreas da vida, que a gente consiga olhar para todas elas e ter essa abundância, essa prosperidade em todas elas. Em cada momento a gente vai dar atenção mais para uma do que para outra, vai requerer um pouco mais em um lugar do que em outro, mas a gente conseguir estar comprometido com nós e conseguir nos organizar de forma que tenha espaço para tudo aquilo que é importante para nós. Então, precisa estar comprometido, porque quando a gente estiver comprometido, a gente vai tirar as distrações, vai tirar aquilo que está nos levando para esse espaço de se sabotar. E voltando aí para essa questão do tempo, a gente começa a colocar todo o entorno, as pessoas, outras situações na frente de nós. E a gente não é contribuição com as pessoas e nem com nós. Lembra que eu disse? Nossa maior contribuição é trabalhar em nós. E se o seu sucesso for o convite para outras pessoas, porque é isso que a gente faz, a gente vira o convite para outras pessoas. E não é querer que as pessoas façam aquilo que a gente fez. É ser o convite e estar na permissão de que elas escolham ou não.
Boa noite, só atraio homens que não querem compromisso, fico frustrada. Verdade. Você está disponível para um relacionamento? Porque às vezes inconscientemente a gente ainda não está disponível. E a gente consegue olhar isso dentro do campo energético e fazer esses desbloqueios aí. A gente consegue trabalhar isso dentro de mentoria, dentro das sessões. E muitas vezes a gente está realmente desejando e inconscientemente a gente está se sabotando porque a gente está indisponível de alguma forma. E até trazendo essa questão, uma das formas que a gente não se permite chegar no sucesso, que a gente se torna indisponível para situações, é quando a gente começa a negar, a criar exclusões, quando a gente começa a criticar pais, quando a gente começa, pode ser N situações, não é só relacionamento, dinheiro também, trabalho, quando a gente critica as escolhas dos nossos pais, quando a gente repete muitas vezes, então muito quando a gente ainda está com essas feridas que a gente não percebe, com essas proteções, a gente acaba repetindo indisponibilidades que tinha na nossa família, de coisas que a gente viveu na infância. Muitas vezes a gente teve um pai que trabalhava demais, não ficava em casa. Então a gente acaba buscando inconscientemente um parceiro que seja indisponível, repetindo aquele padrão do pai. A gente tinha daqui a pouco isso numa mãe e a gente começa também a buscar, porque a gente busca ali um mix, muitas vezes, da mãe e do pai no relacionamento. Então, é bem importante a gente olhar para essas questões, fazer esses desbloqueios, e a gente consegue fazer isso com umas ferramentas muito dinâmicas hoje, e bem bacana. E é viver esse processo. E o primeiro passo é a gente começar a identificar. Quando a gente identifica isso, porque eu também já tive nesse espaço de atrair pessoas indisponíveis. Eu dizia que nossa, eu quero muito um relacionamento, eu escolho, eu desejo um relacionamento, mas só chegam pessoas indisponíveis para mim. E no meu caso, eu percebi que eu dizia de forma indireta e delicada para as pessoas, tipo, tu pode até entrar na minha vida, mas o meu trabalho vem antes. Então já era casada com o meu trabalho, não tinha espaço para um relacionamento. Quer entrar, entra, mas não me atrapalha no meu trabalho. Então a gente vai criando indisponibilidades que a gente não percebe. Não sei se eu trouxe clareza, mas cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Nós somos seres únicos, especiais, e a gente vivenciar tudo isso e conseguir descobrindo ali onde é que estão as nossas travinhas inconscientes. E o terceiro passo para o sucesso é a ação, o nosso fluir com a vida, a gente fazer a ação que se requer. Eu que te agradeço, Rita. Quando a gente traz algo assim, a gente é contribuição com todo mundo. Porque muitas vezes a gente acha que, nossa, tô só eu passando por isso. Não, tem inúmeras pessoas passando pelas mesmas situações que a gente passa. Então, ação. A ação de estar aqui numa live, a ação de buscar um curso, a ação de, uau, tive esse insight. Vou lá, vou fazer isso aqui. Ver se é divertido. Tá no trabalho. Ah, mas será que vai dar certo? Mas será que... Não, faz pela diversão. Vocês lembram que o dinheiro gosta da energia da alegria? Se a gente começa a fazer as coisas serem divertidas, se a gente começa a fazer pela diversão, se expande muito mais. E o fluir com a vida. Vamos falar um pouquinho do fluir com a vida aí, né? Porque o fluir com a vida não é a mesma coisa que o deixa a vida me levar. Tô lá. Vamos entrar no barco da vida? Tô lá no meu barco.
lá no leme, conduzindo o meu barco pelas águas tranquilamente. Pensa que esse barco é a vida. E daí eu decido que eu vou soltar. Deixa, a água me leva para onde ela quiser. Solto o leme aqui, vou lá dar uma dormidinha, vou largar tudo, jogar tudo pro alto. Vai me jogar nas pedras, vai me jogar lá por um canto, vai me jogar onde quiser. E isso eu deixa a vida me levar. Vida leva eu. O fluir com a vida, eu tô lá, conduzindo o meu barco. Mas eu tô vendo a correnteza. Opa, essa correnteza aqui eu vou ter que dar uma ancoradinha aqui e olhar para ela para ver para onde que ela vai me levar. Que são os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos percalços. Vamos dar um passinho atrás, vamos parar, vamos respirar e vamos olhar o que isso quer me ensinar? Ah, agora aqui tá fluindo bacana. Olha, nossa, eu queria ir para a esquerda, mas o rio tá dizendo que é para a direita. Vamos olhar o que tem lá para a direita? Trouxe um pouquinho de clareza aí? Eu sentar no sofá e dizer, vou mantrar que as coisas vão cair aqui em casa. Isso é o deixa a vida me levar. O fluir com a vida, eu tô aqui, tô trabalhando, tô estudando, tô assistindo uma live, tô colocando minhas ideias em prática, mas daí eu tô observando. Olha, tem possibilidades diferentes pipocando aqui. Será que isso vai criar mais? E quando vem a dificuldade, o percalço, eu não resisto, eu não entro em luta, eu não saio correndo. Eu vou olhar para isso. É desconfortável? Se é. Ai, agora isso não acontece mais contigo, né? Acontece muito, gente. A gente continua julgando, a gente continua tendo dias de tristeza, a gente continua tendo dificuldades e percalços, só que cada vez menos. Cada vez a gente percebe mais rápido, cada vez a gente flui com mais tranquilidade através disso. Sai do sofrimento. Às vezes é doloroso, mas passa cada vez mais rápido. Cada vez menos isso se repete na nossa vida. Sofrimento é quando a gente resiste. Toda vez que a gente nega, que a gente resiste, que a gente quer fugir, não quer olhar, quer se livrar, a gente entra no espaço do sofrimento. Porque a gente está tendo uma oportunidade ali de crescer, de aprender, de evoluir, e a gente está resistindo àquilo, a gente está travando aquilo dentro do nosso corpo. Então, fluir, recebe do desconforto, recebe do caos, recebe das possibilidades, recebe das pessoas interessantes. O que a gente chama de interessante? Que o Axis traz muito isso. Em vez da gente dizer que a pessoa é um problema, que a situação é ruim, que é tudo difícil, olha que situação interessante, olha que pessoa interessante. Quantas vezes eu ainda sou uma pessoa interessante na vida do outro? E às vezes a gente acha que só o mundo lá fora tá interessante. Também sou uma pessoa interessante. Então, como é que seria a gente olhar? Muda a vibração. Peguem agora, vou trazer um desafio aí para vocês. Respirem profundamente aí, nem é um desafio, um exercício rápido. Respira fundo aí, olha para aquela pessoa que vocês têm maior dificuldade de lidar, que vocês colocam aí, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é chato, fulano não é uma pessoa boa, esse monte de rótulo que a gente põe. E agora, ao invés de olha essa pessoa na frente de vocês,
e diz: essa é uma pessoa interessante. Não fica muito mais leve? Peguem uma situação que é super pesada aí para vocês. Vocês definiram como ruim, que vocês não querem viver essa situação, não querem se livrar dela. Olha, bota essa situação aí na frente de vocês e diz: uau, que situação interessante essa. Muda completamente a energia, abre um espaço. Vocês devem ter sentido a leveza e se abrir um espaço, se ampliar. Então, a gente sair desses rótulos, dessas definições, dessas conclusões e olhar, é tudo um interessante ponto de vista. Então, às vezes, a gente define, limita, condiciona por aquilo que a gente conhece. Nosso famoso julgamento é por aquilo que a gente conhece. A mesma coisa o outro. Tudo isso é um interessante ponto de vista. Se a gente começar a olhar como interessante, nós começamos a olhar para as possibilidades, nós começamos a olhar para o que está por baixo daquilo ali. Nós começamos a olhar para a contribuição que tem ali para nós. Nós tiramos um peso muito grande de limitar as coisas e daí tudo se amplia, se criam mais possibilidades. Alguém tem perguntas? Aproveitando então para falar de novo. Para convidar vocês para a mentoria livre para escolher, quem aí estiver desejando, buscando essa transformação profunda, nós temos aí 4 meses juntos, que eu pego na mão de vocês, acompanho vocês para trilhar essa caminhada. São encontros online, individuais, quinzenais, que a gente consegue olhar pontualmente, fazer esses desbloqueios no campo, trazer consciências, trazer esse planejamento. Então, é realmente para trazer essa transformação bem profunda para vocês, para olhar esses pontos, onde é que vocês não estão se permitindo ter sucesso, onde é que vocês estão se sabotando. Então, é para transformação mesmo. E tá com desconto aí até o dia 15/4 de R$ 99, então fica de 997 por 898. Pode parcelar em até 12 vezes no cartão, tem uns jurinhos ali da operadora. E quanto vale aí a nossa transformação, né? Então acompanho vocês nesse período, nos intervalos entre as sessões também, para que a gente possa trilhar essa jornada e dar um passo além, buscar essa transformação. E vamos para o nosso sucesso. Comecem a olhar aí para a vida de vocês se realmente vocês não estão tendo sucesso. Ou se vocês estão tão focados lá na linha de chegada que não estão se permitindo reconhecer os sucessos. Se hoje a gente não é o mesmo de ontem, fato. Hoje eu já acordei diferente de ontem. Pode ser uma pequena mudança, eu posso nem perceber. Porque as minhas células estão se regenerando o tempo todo. As minhas moléculas estão se transformando. Cada coisa nova que eu aprendo, cada novo pensamento, novas sinapses, novas conexões entre os neurônios estão acontecendo. Meu corpo está se transformando o tempo inteiro sem eu perceber. Então, eu não sou a mesma de ontem. Eu não sou a mesma hoje durante o dia todo. Então, transformações estão acontecendo, especialmente quando a gente começa a olhar para isso e buscar essa transformação mais profunda. Então, olhem para o dia de ontem e percebam, daí vocês já podem ter feito uma virada de chave, já pode ter tido um ganho, já pode ter tido uma nova consciência. Olhem como era a vida de vocês há 6 meses atrás e como ela está agora. Olhem para um ano atrás. Tá igual? Talvez vocês não tenham chego ainda no resultado que vocês desejavam. Mas
talvez vocês já tenham trilhado um baita de um caminho aí. E talvez já tenha sido um caminho de muito aprendizado. Os percalços, as dificuldades trouxeram um aprendizado imenso, que é o que vai proporcionar que vocês cheguem mais à frente no resultado que vocês desejam. Então, olhem para os ganhos, olhem para esse crescimento, olhem para essa evolução, agradeçam, recebam dessa dificuldade, recebam desse aprendizado, recebam dessas situações interessantes que acontecem. E o que eu posso fazer hoje para mudar a minha realidade? O que eu posso fazer hoje para ir muito além do que eu imaginei ser possível? Porque aquilo que eu estou almejando, posso muito mais, muito mais. Vocês são seres grandiosos. Ninguém nos ensina isso, ninguém nos empodera. Mas vocês são seres grandiosos, todos nós somos. Não existe um o outro não é, um dá conta, o outro não dá conta. Existe a escolha. Eu escolho fazer aquilo que se requer, não importa o que aconteça, não importa o que pareça. Eu escolho fazer o que se requer para chegar onde eu desejo. E fazer o que se requer não é sair atropelando todo mundo. É fazer aquilo que é verdadeiro, que faz a sua alma vibrar, que faz sentido para você. Porque quando é verdadeiro para nós, para nossa alma, que faz o nosso ser vibrar, que traz alegria, vai ser contribuição para as outras pessoas. E sempre que a gente cria incluindo tudo e todos, a nossa criação se expande muito mais. Toda vez que eu crio, olhando para quanta contribuição eu também posso levar para as outras pessoas, e como eu disse, só na nossa mudança energética já é uma baita de uma contribuição. Então, quando eu crio dessa forma, quando eu vou para a pergunta, o que eu posso escolher hoje que transformaria a minha vida e criaria um mundo diferente? Que seria a contribuição. E daí a gente vê que isso expande e a gente cria além, muito além do que imaginou ser possível. E daí a gente vai para aquele espaço do uau. Uau! Isso está acontecendo aqui. Sim, gente, é totalmente possível. E hoje eu não contei as histórias aí para vocês, mas vocês olham as lives aí, eu sempre trago muitas questões para vocês de chegar no fundo do poço. E como lá não era o suficiente para mim, eu fui lá e cavei um pouquinho mais para ver se tinha mais alguma coisa lá embaixo. E é onde a gente muitas vezes chega e dá o salto que a gente precisa. Mas não precisa ser assim, a gente não precisa esperar. Então sim, tem solução. Sim, as coisas tem transformação, tem mudança e tem como criar um futuro grandioso aí. E a gente começar a soltar esses pesos que a gente carrega, a gente começar a se permitir olhar de uma forma diferente, de uma forma que mesmo não fazendo sentido para mais ninguém, se fizer para nós, se expandir para nós, é poder olhar dessa forma. Porque quando traz alegria para esse nosso íntimo, para esse nosso ser, vai criar mais alegria no nosso entorno. Então, alguém tem perguntas? Alguém quer trazer mais alguma situação? Quero agradecer vocês aí, vai ficar salvo, quem quiser compartilhar também, sentir que é contribuição. Aproveitando para dizer aqui para vocês, não só nos meus conteúdos, em todos os conteúdos que vocês assistem, que vocês consomem aí, curtam, comentam, compartilhem, porque isso faz com que seja entregue para mais pessoas e muitas vezes chega para aquela pessoa que realmente estava precisando, eu precisava hoje escutar isso. Então, vocês podem ser uma enorme de uma contribuição através de uma curtida, de um comentário, assim como a Daiane fez, como a Rita veio também, participou, nos auxiliou.
Então, a gente contribui muito com o universo das pessoas dessa forma também. E com custo zero. Então, medo de mudar de emprego, de função. Medo é o que a gente chama dentro do Axis de implante distrator. O que é um implante distrator? É todo aquele sentimento, aquela emoção que vem para te distrair do teu ser, daquilo que tu sabe, daquilo que tu é capaz de criar. Então, os implantes distratores, eles vêm para nos distrair de todo o nosso potencial de criação. Minha sugestão: planejamento, olha para essa mudança e vai para a pergunta: o que cria mais para mim? O que cria... Como é que vai ser a minha vida daqui a 5 anos se eu escolher isso? E como que vai ser a minha vida daqui a 5 anos se eu não escolher isso? Como é que funciona isso? Respira profundamente, baixa as barreiras, se conecta com você. Olha, esvazia totalmente, baixa esse comando, dá esse comando para o corpo, baixando as barreiras, e respira, se conecta, esquece tudo lá fora, olha para essa situação e pergunta: como vai ser a minha vida daqui a 5 anos se eu escolher isso? Sente se isso é leve, se isso expande, se isso traz alegria. Se sentir assim, é um sim. Como é que vai ser a minha vida daqui a 5 anos se eu não escolher isso? Se você sentir que contrai, pesa, que está desconfortável, é um não. Então, essa é uma sugestão. Outra sugestão: começa a pedir contribuição. Começa a pedir consciência, começa a pedir clareza. Esse medo é realmente teu? Ou você está captando o universo de outras pessoas? Esse medo, ele é algo que realmente implantaram aí? Segurança, ela realmente existe? O que é seguro? Se a vida ela é feita de mudanças, se a única constante que a gente tem na vida é a mudança, a gente está sempre em processo de mudança. Então, será que a nossa segurança seria ficar onde é confortável e conhecido? Ou a nossa segurança é viver nesse fluxo e se permitir a mudança? Então, olha, isso faz tua alma vibrar, isso traz mais alegria para ti, isso traz mais diversão. Faz perguntas para o corpo. Eu tenho live gravada que explica como fazer as perguntas para o corpo, como se conectar com o corpo. Então pergunta: vai criar mais alegria na minha vida? Vai criar mais diversão? Vai criar mais dinheiro? Vai criar mais possibilidades? Fica na pergunta. Que fica na pergunta. Não é esperar por uma resposta de isso vai ser bom, isso vai dar certo. É realmente olhar para as possibilidades, olhar para aquilo que vai expandir, que vai criar mais no teu universo. Então, quando tu começar a perceber o que expande mais, o que cria mais no teu universo, tu tira esse fator do medo aí. Trouxe clareza? Mais alguém tem alguma pergunta? E é se permitir viver, experienciar. No máximo, a gente tem que trocar de novo, né? Sim, a gente tem as responsabilidades, a gente tem os compromissos, a gente tem todas essas questões dessa realidade. Mas ficar parado no mesmo lugar não é o que constrói mais para nós. E eu não estou dizendo que a gente tem que estar mudando de emprego, de função. Não, mas nessa situação, se tu já está sentindo
isso te convidando, vai para as perguntas. Se isso já está te fazendo vibrar mais alto, vai para as perguntas e vê o que vai construir mais para ti, que vai construir mais na tua realidade. Porque às vezes sim, às vezes esse movimento, essa mudança é o que vai criar mais. Gratidão você. E alguém tem mais alguma pergunta? Então, vamos lá. Esses medos são distração. E sim, é a gente olhar para aquilo que cria mais na nossa realidade. Músculo da consciência, a gente está cada vez mais presente com nós, com o nosso corpo. Não sinto meu corpo, não sei como fazer. Quando a gente tem muita dificuldade, a gente ainda está muito preso na mente, buscando resposta, não está se permitindo fluir. E é esse processo mesmo, limpando essas crenças e ir treinando. Treina perguntando para o corpo o que ele quer vestir hoje, o que ele quer comer. Com o tempo essa percepção vai aflorar. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito mental. Eu sempre precisei das explicações, das lógicas, compreender. Então, para mim, essa comunicação com o corpo levou muito tempo. Levou mais de 1 ano. Então, eu levei um bom tempo ainda para sentir. Hoje já tem coisas que eu já percebo antes da pergunta, mas é treinando o tempo todo, treinando o tempo inteiro. Então, vai começar a perceber e começa a acreditar em ti, acreditar naquilo que tu tá percebendo, naquilo que tu tá sentindo, porque esse é o nosso ser infinito, esse é o nosso saber. A gente tem esse saber dentro de nós. Quando a gente vai lá para a mente, que a gente começa a explicar, quando a gente começa a fazer um monte de lógicas, é a nossa mente. Daí é onde a gente vai para os nossos bloqueios, para os nossos padrões de repetição, para fazer mais do mesmo. Tem uma live sobre como fazer perguntas para o corpo, como se conectar com o corpo, sobre mudança exatamente. Eu não lembro agora, Rita, mas eu vou dar uma olhadinha o que tem, que a pessoa aqui esqueceu tudo que tem gravado, e daí eu te mando. E se não tiver, já fica aí como dica para nossa próxima live, combinado? Então, gratidão a todos vocês, espero que tenha sido contribuição. E mandem aí sugestões do que vocês querem ver nas próximas lives. É um prazer imenso estar aqui compartilhando com vocês. E repassem para aquelas pessoas que também precisam, certo? Gratidão a todos e uma ótima noite, um ótimo feriado aí para vocês.